A igreja precisa arrepender-se e voltar-se para o Senhor. O profeta Joel conclamou o povo de Israel a voltar-se para Deus. Precisamos, de igual forma, embocar a trombeta para dentro da igreja e desafiar o povo de Deus a voltar-se para o Senhor. Como deve ser essa volta? Vejamos a resposta à luz de Joel, capítulo 2, versos 12 a 17. A igreja precisa de voltar-se para Deus. Este é o tema do programa de hoje. É uma volta para uma relação pessoal com Deus. Convertei-vos a mim. O caminho da restauração é aberto quando voltamos as costas para o pecado e a face para Deus. Não é apenas um retorno à igreja, mas uma volta para uma relação pessoal com Deus. Os fariseus amavam mais a religião do que a Deus. Eles estavam mais apegados aos costumes religiosos do que à comunhão com Deus. Hoje buscamos as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Corremos atrás de bênção e não do abençoador. O nosso alvo é satisfazer a nós mesmos, por isso temos pouca intimidade com Deus. Conhecemos muito acerca de Deus e muito pouco a Deus. Estamos envolvidos com a obra de Deus, mas não temos intimidade com o Deus da obra. Somos ativistas, mas não nos assentamos aos pés do Senhor. Deus está mais interessado em nossa relação com Ele do que no nosso trabalho para Ele. É uma volta com sinceridade para Deus, de todo o vosso coração. Há muitos crentes que fazem lindas promessas para Deus depois de um retiro, depois de um culto inspirativo, mas logo se esquecem dos compromissos assumidos. O amor deles é como um orvalho, logo se dissipa. Os votos assumidos no altar de Deus, com lágrimas, logo são esquecidos. O nosso cristianismo tem sido muito raso. Cantamos hinos de consagração, mas não nos consagramos ao Senhor. Cantamos que queremos ser um vaso de bênção, mas nos omitimos de falar de Jesus. Pedimos para que Jesus brilhe sua luz em nós, mas apagamos nossa luz, imitando o mundo em nosso comportamento. Cantamos: tudo a ti, Jesus, entrego, tudo entregarei. Mas retemos os dízimos e as ofertas e fechamos o nosso coração ao necessitado. Honramos a Deus com os nossos lábios, mas o negamos com as nossas obras. É uma volta com diligência para Deus, e isto com jejuns. Qual foi a última vez que você jejuou para buscar a Deus? Jejum não é greve de fome, não é regime para emagrecer, não é ascetismo nem obra meritória. O jejum é instrumento de mudança, ele muda a nós, não a Deus. Devemos jejuar para Deus. Devemos jejuar para nos humilharmos diante do Senhor. Devemos jejuar para reconhecermos a falência dos nossos recursos. Devemos jejuar para buscarmos o socorro de Deus. O povo de Deus sempre jejuou. Quem jejua tem pressa. Quem jejua está ansioso por ver a intervenção de Deus. O rei Josafá convocou a nação de Judá para jejuar e Deus libertou o seu povo das mãos do adversário. Nínive jejuou e Deus lhe concedeu libertação. Ester jejuou com o seu povo e Deus poupou a nação de um holocausto. Mas é uma volta também com quebrantamento para Deus, com choro e com lágrimas. O povo de Deus anda com os olhos enxutos demais. Muitas vezes, desperdiçamos nossas lágrimas chorando por motivos fúteis demais. Não choramos porque estamos endurecidos. Temos chorado como Jacó no val de Jaboque, buscando uma restauração da nossa vida. Temos chorado como Davi chorou ao ver sua família saqueada pelos amalequitas.
Temos chorado como Neemias chorou ao saber da desonra que estava sobre o povo de Deus em Jerusalém? Temos chorado como Jeremias chorou ao ver os jovens da sua nação desolados, vencidos pelo inimigo, e as crianças jogadas na rua como lixo? Temos chorado como Pedro por causa do nosso próprio pecado de negar o Senhor? Temos chorado como Jesus ao ver a impenitência da sua igreja e da nossa cidade? Conhecemos o que é chorar numa volta para Deus? Nosso coração tem se derretido de saudades do Senhor? Mas ainda é uma volta com sinceridade para Deus. Rasgai o vosso coração, e não apenas as vossas vestes. Nessa volta para Deus não adianta fingir. O Senhor não aceita encenação. Ele não se impressiona com os nossos gestos, palavras bonitas ou emoções sem quebrantamento. Diante de Deus as máscaras caem, pois Ele vê o coração. Para Deus não é suficiente apenas estar na igreja e ter um culto animado. É preciso ter um coração rasgado, quebrado, arrependido e transformado. Mas ainda é uma volta urgente para Deus, ainda assim, agora mesmo. A despeito da crise, devemos nos voltar para Deus. A crise não deve nos empurrar para longe de Deus, mas para os seus braços. A frieza da igreja não deve ser motivo de desalento, mas de forte clamor e profunda determinação para nos voltarmos para Deus. Os tempos de restauração vêm depois de um tempo de sequidão. O tempo de nos voltarmos para Deus é agora. A restauração é para hoje. Agora é o tempo da graça e o tempo da visitação de Deus. Agora é o tempo aceitável. O juízo começa pela casa de Deus. Primeiro, a igreja precisa voltar-se para o Senhor. Depois, o mundo fará. A restauração começa na igreja e pela igreja, e ela atinge o mundo. Quando a igreja acerta a sua vida com Deus, do céu brota a cura para a terra.